Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, aqui é o apóstolo Paulo falando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer, aqui começa o alerta, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado em pecado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, participe da mesa do Senhor. 29. Porque o que come e bebe indignamente, ele repete, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o 30. Por causa disso, por participar de forma indigna, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que partiram. 31 para terminar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. 32 para terminar, Mas quando somos julgados, vamos até o 33. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Na hora de comer, de beber, você vai esperar um pelo outro. Toma sempre, vou tomar aqui, amém, pouco tempo, explicando um pouquinho aqui acerca da Santa Ceia. É muito importante. Amém? Leitura oficial, a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que é a leitura oficial. Amém? O apóstolo São Paulo, ele percebe na igreja de Coríntios ali uma bagunça muito grande. Se você ler o capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai entender melhor. Ele percebe ali uma bagunça muito grande. E o apóstolo São Paulo, ele puxa a orelha ali dos irmãos, porque havia naquela ceia, como eu falei aqui, como eu frisei, uma bagunça muito grande. O texto vai contar a história, conta que havia dissensões é uma palavra para discórdia, desavença, contenda. Então havia ali no meio da igreja muita contenda, muita briga, pessoas ali no meio da igreja, no ato da Santa Ceia, que estava negligenciando a ceia do Senhor Jesus Cristo. Estavam fazendo de todo jeito e de toda maneira. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, ensinando a igreja a forma correta de ministrar a ceia do Senhor Jesus. Ele puxa a orelha, como eu falei, e em outras palavras, o apóstolo, ele vai deixar claro que era necessário haver união, unidade da igreja. Amém, meus irmãos? Diga comigo, tem que haver unidade, união, para que Deus receba, para que Deus opere. A Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos, a igreja, viva em união. Se não estivermos em união, se não andarmos em união, em unidade com o nosso irmão, com o nosso pastor, com o ministério, se não estivermos em união, como é que iremos agradar a Deus?
Como é que nós podemos agradar a Deus se nós não estivermos em comunhão, primeiramente com Deus, e segundo com o nosso próximo? E próximo aqui é qualquer pessoa, em especial a igreja. Então aqui, nesse texto, havia pessoas que estavam em contenda, em confusão no meio da igreja, briga no meio da igreja, irmão com raiva de irmão, irmã com raiva de irmão, aquela contenda, irmão se levantava contra a irmã se levantava contra o irmão se achava melhor, superior, e desprezava o outro, e humilhava o outro, né? E o apóstolo São Paulo, ele vem, olha, isso aí não é ceia não, vocês estão chamando de ceia, mas isso não é ceia, vocês têm que aprender o que é ceia, porque isso não é ceia. Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia, sim ou não? O nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então como é que ele está na discórdia? Como é que ele está na contenda? Não, quem está na discórdia e na contenda é o outro Senhor aí, o derrotado. É ele quem está. Então o inimigo estava ali, né? A igreja de Corinto era uma igreja carismática, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, mas muitos irmãos ali estavam na carne, andavam na carne e queria bagunçar na ceia do Senhor. Diga comigo, na ceia do Senhor não há lugar para bagunça. Diga, na ceia do Senhor não pode ter espaço para bagunça. Diga comigo, a ceia do Senhor é coisa muito séria, é coisa solene. A ceia do Senhor fala de uma festa. Estamos em festa, irmão. É porque muitos não têm esse discernimento, missionário, mas nós estamos aqui em uma festa espiritual. Apenas que poucos na igreja têm esse entendimento, mesmo com a exposição da palavra. Mesmo a palavra sendo pregada, ensinada, tem pessoas que ficam voando para exaltar a Deus, para agradecer a Deus e para se lembrar do que Ele fez por você lá na cruz há 2000 anos atrás. Olha para Deus outrando, você pode se lembrar, irmão? Você pode se lembrar, irmão, esta noite do que Ele fez por você lá na cruz? Eu quero convidar você a elevar o teu pensamento a Jesus. Parar um pouquinho para pensar no amor dele por você, ó. Foi pregado aqui, ó, do começo ao final, o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. Temos que parar um pouco, evangelho, para lembrar do amor dele por nós. Então, o teu pensamento pode, mas não deve estar ocupado das coisas daqui, mas ocupa a tua mente na Santa Ceia com o amor de Deus, com o pensamento nas coisas de Deus, com o pensamento nas coisas do alto. Meu Deus, que culto maravilhoso! O Senhor me deu essa oportunidade, esse privilégio de poder estar respirando, estar vivo, de estar aqui nesse culto de Santa Ceia, nessa festa espiritual, para adorar o Senhor. Quem veio para adorar aqui? Quem veio? Deixa eu ver. Quem veio? Quem veio para adorar Jesus aqui? A nossa evangelho levantou aqui, irmão. Quem veio? A nossa evangelho levantou aqui. Mas é isso aí, irmão. Estamos em uma festa. Aqui não pode ter lugar para tristeza. O lugar aqui é para alegria. Diga para ser, irmão, expulsa a tristeza. Manda embora em nome de Jesus a tristeza, o sono. Manda embora. É noite de festa. É noite de você se alegrar. Jesus, Ele vive, Ele está vivo. Você crê que Ele está vivo, igreja? Cadê a igreja? Você crê que Ele está vivo, igreja? Quem crê que Ele está vivo? Quem crê que Ele vive? Quem crê que Ele vive? Quem crê que Ele reina? Ele vive, Ele reina. Ele está aqui neste lugar esta noite. Então aqui, ó, o apóstolo São Paulo, ele escreve, ele vê a situação da igreja, ele vê a situação que a igreja está, e ele escreve esta carta, essa epístola, ensinando a igreja como convém andar na ceia do Senhor, como convém celebrar a ceia do Senhor.
E ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Eu vos ensinei que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o pão. E ele não partiu logo não, primeiro ele deu graças. Ele pegou o pão, ele agradeceu, e depois que ele agradeceu, ele partiu. E depois que ele partiu, ele deu aos seus discípulos. Ele disse: tomai e comer, isto é o meu corpo. Podemos aprender com a Bíblia que o pão, né, é o vinho, o cálice, representam o que? Simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. Aqui, ó, o pão e o vinho são símbolos singulares no seu significado e apontam para os fundamentos da fé cristã. O pão, o corpo; o vinho, o sangue. Diga comigo: o pão é o corpo. Diga: e o vinho, o sangue. O pão simboliza o corpo de Jesus, porque na ceia, no ato da ceia com os discípulos, a última ceia, quando eu estava na ceia com os discípulos, quando ele pega o pão, ele dá graças, ele parte, ele dá aos discípulos. Então é claro que o pão não é literalmente o corpo dele, porque ele estava ali em carne e osso. Então é claro que o pão não é literalmente o seu corpo, mas ele deixa claro que o pão, a partir daquele momento, uma vez que o pão foi apresentado no ato da Santa Ceia, o pão passou a ser o quê? Simbolicamente o seu corpo. O pão passou a simbolizar o seu corpo. Então no ato aqui da ceia, na oração, o pão que está aqui vai passar a ser simbolicamente o corpo dele. O suco, não é, da vide vai passar a ser, em momento que nós orarmos, o que? Simbolicamente o seu sangue. Olha como é profundo, irmão. E isso é o fundamento da nossa fé em Jesus Cristo. Então escuta, nisso nós vemos o que? Primeiro, a encarnação de Cristo, o pão, a figura do seu corpo. O Senhor disse: um corpo me formaste, Hebreus 10:5. Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas sim a nossa natureza. Fala em Romanos 8:3. Ele assumiu a forma humana, como já foi falado. Ele encarnou, ó, coisa linda, ele encarnou, ele assumiu a forma humana. Como é que a gente sabe que essas pessoas que andam por aí, esses homens que tem por aí, que diz que é Jesus, como é que a gente sabe que esses homens, nenhum deles é verdadeiramente o Filho de Deus? Como é que a gente sabe? Através do ensinamento da Bíblia. Como é que a gente sabe que nenhum desses homens é Jesus? Porque alguém missionário, para ser Jesus, tem que ter os atributos da divindade: a onisciência, a onipotência e a onipresença. Como é que a gente sabe que Henrique Cristo não é Cristo? Porque ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Aqui, ó, Jesus, ele encarnou, ele assumiu a forma humana, e ele era onipotente, ele era e é, não é? Onipotente, onipresente e onisciente. Então alguém, para ser Jesus, tem que ter o quê? Os atributos da divindade. Então a gente sabe, pela Bíblia, pelo ensinamento bíblico, que nenhum desses homens por aí, que diz que é Jesus, porque para ser Jesus tem que ter os atributos da divindade. Essas três coisas que eu citei. Então voltando aqui no texto, ó, o versículo 24 e 25 vai deixar claro que a ceia é um memorial, que a igreja, ela se reúne para lembrar-se do Senhor Jesus Cristo, porque a ceia é um culto em memória do Senhor Jesus.
eles fazem isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é um culto em memória ao Senhor. É um memorial, é um culto em memória do Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela aponta para 3 coisas importantes. Ela aponta para a morte de Cristo, ela aponta para a ressurreição de Cristo, e ela aponta para a terceira coisa, que é a volta de Cristo. Quantos acreditam que Ele vai voltar aqui neste lugar? Quantos acreditam que Ele foi, mas Ele vai voltar? Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai voltar e vai levar a sua noiva embora desta terra. Estamos em um culto em memória do Senhor Jesus. Aponta para essas 3 coisas: a morte, a ressurreição. Ele venceu a morte e o inferno, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive e reina para todo sempre, amém? Ele vai voltar para arrebatar a igreja. Estamos aguardando, estamos esperando esse grande momento, o momento da ressurreição. Então dobre sua atenção. O 26 diz assim, ó, o capítulo 11, né, e o versículo, aleluia, glória a Deus. E o versículo 26, ó, porque todas as vezes que comerdes o que? Este pão, e beberdes este cálice, anunciais o que? A morte do Senhor até que venha. Sempre que você participa da ceia, você está anunciando a morte de quem? A morte do Senhor Jesus até que Ele venha. É um anúncio. Sempre que você participa, você está anunciando. Sempre que você participa, você está o quê? Anunciando. Olha que coisa linda, irmão. Você está anunciando publicamente que Jesus Ele vai voltar. Olha o 27. Portanto, qualquer que comer este pão, né, que a partir daqui já é um alerta para encerrarmos. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o quê? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então a Santa Ceia não é apenas um pãozinho e um suquinho. Tem pessoas por aí que vão para a igreja hoje comer um pãozinho e tomar um suquinho. Não. A Santa Ceia é algo muito sério. A Santa Ceia é algo de caráter sério. E o texto diz que uma vez que eu e você participa dessa cerimônia de todo jeito, de toda maneira, uma vez que eu e você negligencia a ceia do Senhor, estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. É o que vai dizer o versículo 27, versículo 29 e 30. Um alerta. O apóstolo São Paulo, ele dá um alerta à igreja. Ele dá um alerta à igreja: olha, não participa de todo jeito, não. Não participa de toda maneira, não. Ele está falando, irmão, para a igreja. É para mim, para você, é para a igreja. É por isso que ele vai dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 28: examine-se, pois, o homem, o ser humano, vocês. Examine-se, pois, o homem assim, veja se está em condições de participar. Veja se você está em dias com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve, inspirado por Deus, ensinando a igreja como convém se comportar na ceia do Senhor. Imagine você, irmão com coração cheio de raiva, irmão com coração cheio de ódio, rancor. Escute isso, eu estou alertando com a Bíblia. A gente vai comer e beber já já, mas o ensinamento está sendo passado. E naquele grande dia, Senhor, foi o pastor nada, ele ensinou. Você foi que pegou de todo jeito, comeu de todo jeito, bebeu de todo jeito. Aleluia, glória. Difícil sair um aleluia agora, né, irmão? Glória a Deus. O ministério ensinou. Você foi que pegou e comeu de todo jeito, bebeu de todo jeito, achando que era apenas um suquinho e um pãozinho. Tem lugar por aí que se chegar um bebo lá, entrega o pão e o vinho para ele, entrega o pão e o cálice.
Como se a ceia fosse como se a ceia fosse qualquer coisa ou de qualquer jeito. Está aqui, ó. Olha o que o apóstolo está escrevendo e está ensinando a igreja. Quem comer em pecado, quem participar de todo jeito, de toda maneira, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Não é para a condenação de Maria nem João. Se tiver alguma Maria com João aqui, me perdoe. Estou usando o seu nome só como exemplo, viu? Eu não estou comendo para a condenação de Maria nem de João. Eu estou comendo para a minha própria condenação. Porque eu não discerni o corpo do Senhor. Eu levei de todo jeito e de toda maneira. Participei de todo jeito e de toda maneira, com a vida bagunçada. E o resultado foi o quê? A consequência foi a morte. Que o apóstolo Paulo, ele vai deixar muito claro. Olha, ele vai dizer, por causa disso, aí entre vós o quê? Muitos fracos, outros doentes, e outros que já dormem, que dormiram, ou seja, bateram as botas. E outros que dormiram, que já dormem, ou seja, morreram. Porque essa expressão dormir, na Bíblia, a gente sabe que fala do sono da morte. E outros que dormem, ou seja, que morreram, porque participaram de forma indigna, levaram na brincadeira, negligenciaram a ceia, chegaram no culto de Santa Ceia e participaram de todo jeito, de toda maneira, como se o culto de Santa Ceia fosse para homens ou homem. O culto de Santa Ceia é voltado para o único que é digno de honra, glória, majestade e e você não vê um crente glorificar e exaltar. Dê glória a Ele que o sono passa. Dê aleluia que o sono passa. Exalta a Ele. Eu quero ver quando a gente está adorando, está exaltando. Quando o sono vem, bate em retirada, cai fora. Porque você está adorando, você está exaltando. Aí não tem espaço não. Está aqui, ó. O alerta. Se participarmos de todo o jeito, estamos comendo e bebendo para nossa própria condenação. E o que tem de crente aí, irmão, participando no adultério, participando de todo jeito, de toda maneira, participando em uma vida de pecado, participando, sabe, a roupa é de crente, a roupa é de evangélico, mas a vida não condiz com a palavra. A vida não condiz com as sagradas escrituras. E o que é que está acontecendo? Está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Glória a Deus. Aí Paulo está alertando, ó. É por isso que tem muitos aí fracos. É por isso que tem muitos aí doentes. E tem outros que já partiram, morreram. Porque negligenciaram a ceia do Senhor. Levaram de todo jeito, de toda maneira. Então ele vai dizer que nós precisamos nos examinar, nos julgar nós. Olha para cá, nos julgar nós mesmos. Não é julgar irmão A nem irmão B não, irmãos. Eu tenho que julgar a mim mesmo. Amém, igreja? Eu tenho que me autoexaminar, julgar a mim mesmo. Não é julgar a missionária, não é julgar fulano, ciclano, é a mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Porque está cheio de pessoas na igreja preocupadas com fulano e a vida dele está toda embaralhada. Ele está preocupado com fulano, está preocupado com ciclano e a vida dele está toda embaralhada. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, é para vocês julgar vocês mesmos. Aleluia. Examinar a vocês mesmos. Maria que se examine, João que se examine. Eu vou examinar a mim mesmo. Como é que eu estou? Como é que eu estou com o pastor? Como é que eu estou com meus irmãos? Como é que está meu coração? Eu estou na comissão, eu estou no coral, eu estou no altar. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Como é que eu estou? Eu liberei o perdão para meu pastor, eu liberei o perdão para minha missionária, eu liberei o perdão para meu irmão, eu liberei o perdão para minha irmã. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu estou diante de Deus?
Aí tem gente que, pastor, eu estou legal. E o coração só Jesus na causa. O íntimo, o oculto, só Deus. Os pensamentos, só Deus. Agora, a Santa Ceia, para nós concluir aqui, está aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. O que é a ceia do Senhor? É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia é uma ordem de Jesus. Em segundo lugar, em memória do seu amor. Você tem que fazer em lembrança dele. Você tem que participar em lembrança dele. Você tem que participar do seu pensamento voltado para ele. Não é com o pensamento voltado na roupa. Não é com o pensamento voltado, sabe, no filme, na telinha ou na telona. É com o pensamento voltado nele, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Não dá para negociar, não dá para tapar só de primeira. Aleluia, Jesus. Nós temos que participar, primeiro, porque é uma ordem dele. A Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. Ele ordenou. Oh, glória. Assim como o batismo também é uma ordenança. A igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus ordenou. A igreja tem que batizar, descer as águas. Porque a Santa Ceia porque o batismo nas águas é ordenança de Jesus. Como a Santa Ceia, irmã Cristina, também é ordenança de Jesus. Aleluia. E tem lugar por aí que não tem mais Santa Ceia, não tem mais batismo. Homens deturpando a Bíblia aí, dizendo que não precisa mais batizar ninguém, dizendo que não precisa mais ter Santa Ceia na igreja. Heresia pura, ensinamento deturpado, ensinamento errôneo, errado. Aleluia. É por isso que aí você tem que estar atento. A palavra está sendo ensinada e tu está ali, avaliando. Quem diz amém? Amém. Terceiro lugar aqui, um laço de comunhão entre a cabeça e os membros. Quem são os membros? Quem são os membros da igreja? A igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Cristo, ele é a cabeça e nós, a igreja, somos o quê? Somos o corpo, somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui tem uma outra verdade. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Imagine você, um médico, ele não pode desprezar nenhum membro do corpo. Aleluia. Um órgão fora do corpo, muito tempo, ele apodrece. O médico, quando ele tira um órgão rapidamente, ele faz o procedimento para colocar o órgão de volta no lugar, senão não presta para nada. Assim somos nós, irmão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todos que fazem parte do corpo de Cristo é importante. Todos nós somos importantes. Todos nós, porque nenhum membro sobrevive sem o outro. Nenhum membro. É por isso que há uma ligação. Estamos ligados. Quem diz amém? Amém. Quarto lugar, um testemunho de Cristo, seu sofrimento e morte. Quinto, uma confissão de nossa esperança até que Ele venha. Aqui, você tem essa esperança? Glória a Deus. Você tem essa esperança? Estou perguntando, você tem essa esperança? Porque tem muita gente por aí que já perdeu a esperança dentro da igreja. Jesus vem coisa nenhuma, rapaz. Se ele tivesse vindo, ele já tinha vindo. Eu vi mais nada, se ele tivesse vindo, ele já tinha vindo. Ministros, irmão, que já perderam a fé, não acreditam mais que Jesus vem. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não crê mais que Jesus vai raiar. Aleluia, glória a Deus. Não acredita mais que Ele vai raiar. Não acredita mais no arrebatamento da igreja. Não acredita mais que a igreja vai ser arrebatada, arrancada da terra
Tem um hino que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Olha aí, ó. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Cante. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Ele vai voltar. Jesus, ele vem. Quem acredita nisso? Se põe de pé, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.